Top 1. Os mistérios de Eleusis. Todas as grandes mentes do mundo antigo entraram em um salão escurecido, em uma pequena cidade costeira, a 18 milhas a oeste de Atenas. Consumiram uma bebida específica e emergiram como indivíduos completamente transformados. Platão, Cícero e Marco Aurélio participaram, mas nenhum deles jamais revelou exatamente o que ocorreu lá dentro. Por quase 2000 anos, esse segredo permaneceu intacto até que um laboratório em Barcelona decifrou o mistério em 2021. O santuário em Eleusis operava continuamente desde aproximadamente 1500 a.C., uma data que não é um erro de digitação. De 1500 a 396 d.C., quase 1900 anos de rituais ininterruptos contaram com a presença de todos os imperadores, filósofos e generais significativos que o mundo mediterrâneo antigo produziu. A cerimônia era conhecida como os Mistérios de Eleusis, e a única regra que a regia era absoluta. Os iniciados, chamados de Mistai, estavam vinculados sob pena de morte a nunca revelar o que acontecia dentro do salão de iniciação. A lei ateniense tratava tal revelação como um crime capital equivalente ao sacrilégio. Em 415 a.C., o general Alcibíades foi condenado à morte e teve seus bens confiscados à revelia, em parte por supostamente realizar uma imitação privada dos mistérios em um jantar. Ele nunca retornou a Atenas. O segredo não era metafórico, era rigorosamente aplicado. O sacramento central era uma poção chamada kaikeion, uma mistura de água, hortelã e cevada. Essa é a descrição oficial, simples o suficiente para um retiro de bem-estar. No entanto, em 1978, o químico Albert Hofmann, o homem que sintetizou o LSD pela primeira vez, juntou-se ao estudioso clássico Carl Ruck e ao etnomicologista Gordon Wasson para publicar O Caminho para Eleusis. O argumento deles era específico e técnico. A cevada usada no Kikeon estava quase certamente infectada com ergot, um fungo chamado Claviceps purpurea, que contém amida de ácido lisérgico, um parente químico do LSD. As alucinações produzidas por grãos contaminados por ergot foram documentadas ao longo da história europeia. E se elas não fossem acidentais? E se elas fossem o objetivo? Por décadas, isso foi tratado como uma especulação interessante. Então, em 2021, um estudo revisado por pares na Scientific Reports, de González Esgrigui e colegas, analisou resíduos de uma taça de cerâmica recuperada em Mas Castelar de Pontós, na Espanha, um santuário ligado à tradição eleusina. Os resultados confirmaram a presença de alcaloides de ergot, um composto psicoativo, em uma taça ritual em um local eleusino. O telesterion, o salão de iniciação, podia abrigar até 3.000 iniciados simultaneamente. Era a maior estrutura de telhado único na Grécia Antiga. O que quer que acontecesse lá dentro, acontecia com multidões. E o testemunho dessas multidões, filtrado através das obras filosóficas que produziram depois, é notavelmente consistente. Platão escreve no Fédon que aqueles que foram iniciados podem encarar a morte sem medo, porque já viram o que há além dela. Cícero escreve que Eleusis lhe deu não apenas uma maneira de viver alegremente, mas uma maneira de morrer com melhor esperança. Estas não são as palavras de homens descrevendo uma performance teatral. São as palavras de homens descrevendo algo que funcionava. A explicação predominante é que os mistérios combinavam jejum, encenações teatrais dramáticas, iluminação inteligente e a poderosa psicologia da iniciação coletiva para produzir experiências religiosas genuínas. Os estudiosos observam que a privação sensorial, a preparação emocional e o ritual de grupo são ferramentas bem documentadas para induzir estados alterados. A experiência foi real, eles argumentam, mas o mecanismo era psicológico, não farmacológico. Mas essa explicação exige que acreditemos que Platão, que passou sua carreira construindo a filosofia mais rigorosa e racional que o mundo antigo produziu, encontrou uma certeza metafísica inabalável em iluminação teatral e estômago vazio. Exige que expliquemos por que Cícero viajou para uma pequena cidade perto de Atenas
para experimentar algo que ele poderia ter obtido em qualquer teatro grego. E agora exige que expliquemos por que alcaloides de ergot estavam na taça ritual. Quando o imperador Teodósio ordenou a destruição do santuário em 396 d.C., seus agentes não apenas demoliram o edifício. As famílias sacerdotais hereditárias, os Eumolpidae e os Quericles, mantiveram registros escritos do conteúdo da cerimônia por gerações. Esses registros foram confiscados e destruídos. O filósofo Eunápio, escrevendo pouco depois, descreveu o apagamento como uma catástrofe civilizacional, não uma reforma religiosa. Uma catástrofe. Portanto, aqui está a pergunta que a arqueologia agora nos força a fazer. Se o fundamento da afirmação mais confiante da filosofia antiga, a de que a alma sobrevive à morte, foi construído sobre uma experiência induzida quimicamente que uma família sacerdotal podia produzir sob demanda em um salão lotado, o que exatamente eles sabiam? E por que a primeira coisa que a nova ordem religiosa fez quando assumiu o poder foi a destruição sistemática de todos os registros que poderiam nos dizer? Top 2. O Tezonpantli Azteca. Quando os conquistadores espanhóis entraram em Tenochtitlan em 1519, um dos próprios soldados de Hernán Cortés, um homem chamado Andrés de Tapia, parou diante de uma estrutura e começou a contar. Ele contou por muito tempo. Sua estimativa ao terminar, 136 mil crânios humanos. Seu relato foi arquivado. Por 500 anos, os historiadores chamaram isso de exagero. Então, em 2017, eles começaram a cavar sob a cidade do México. O recinto sagrado de Tenochtitlan fica diretamente abaixo das ruas da era colonial do moderno centro da cidade do México, especificamente sob o cruzamento da República de Guatemala e República de Argentina. A escavação foi liderada pelo arqueólogo Leonardo Lopes Lujan, do Instituto Nacional de Antropologia e História do México. O que eles encontraram, começando em 2015 e continuando até 2020, foi o Huey Tzompantli, o grande suporte de crânios, exatamente onde os relatos espanhóis diziam que estaria e substancialmente como o descreveram. A torre cilíndrica de crânios, chamada Ehecatl, media aproximadamente 35 metros de diâmetro. A equipe de Lopes Lujan identificou mais de 650 crânios em uma única seção escavada, cada um cimentado na estrutura com cal e gesso. A matemática da escala não é confortável. A análise osteológica forense mostrou que aproximadamente 75% dos crânios pertenciam a homens adultos. Mas esse número deixa espaço para os outros 25%. Mulheres, crianças, indivíduos cuja presença na torre demoliu a narrativa de que apenas guerreiros cativos de sacrifícios no campo de batalha acabavam aqui. A análise isotópica dos dentes contou outra história. A composição química do esmalte dentário registra onde uma pessoa cresceu, a assinatura mineral específica da água e do solo de sua infância. Vários crânios no Tzompantli mostraram assinaturas de regiões geograficamente distantes. Estes não eram cativos locais. Eles foram trazidos para Tenochtitlan de toda a Mesoamérica, de lugares que exigiam semanas de viagem especificamente para esse propósito. A logística dessa operação sugere uma rede de suprimentos de escala continental que os relatos espanhóis de alguma forma não conseguiram transmitir plenamente. O Códice Florentino, compilado pelo frade franciscano Bernardino de Sahagún a partir de informantes astecas na década de 1560, descreve o ritual do Tzompantli em detalhes litúrgicos precisos. A casta sacerdotal específica responsável, as datas calendárias específicas exigidas, o posicionamento específico do corpo da vítima durante a execução. Isso não era improvisado, era administrado. Funcionava com um cronograma. Os estudiosos aceitam amplamente tudo isso. Agora, a interpretação predominante enquadra o Tzompantli como uma expressão central da religião solar asteca. O deus do sol, Huitzilopochtli, exigia sangue para nascer a cada manhã, e a exibição de crânios era tanto uma declaração teológica quanto política. Uma demonstração da supremacia militar asteca
visível para todos os dignitários visitantes e povos súditos. A escala era o objetivo. O terror era uma ferramenta de governança. Mas aqui está o que esse enquadramento não aborda totalmente. Após a conquista espanhola, o vice-rei Antônio de Mendoza ordenou a queima sistemática de códices astecas pictográficos a partir da década de 1520. Dos estimados 400 a 500 códices existentes no momento do contato, menos de 20 sobrevivem hoje. Então, o próprio local foi soterrado, primeiro por uma igreja colonial, depois por séculos de infraestrutura urbana, garantindo que a evidência física ficasse inacessível por 500 anos. E durante esses 500 anos, a escala do que de Tapia havia descrito foi consistentemente minimizada na academia convencional. 136 mil tornou-se um exagero óbvio. A torre tornou-se um suporte modesto. As mulheres e crianças desapareceram inteiramente da narrativa. A escavação de 2017 não apenas confirmou o Tzompantli, confirmou que a minimização estava errada o tempo todo. A pergunta que alguns pesquisadores estão fazendo agora não é quantos crânios havia na torre, mas por que levou 5 séculos para alguém procurar. O apagamento aqui não foi um único ato dramático de destruição. Foi lento, institucional e notavelmente eficaz. Os escombros de uma igreja colonial foram empilhados por cima, e o consenso acadêmico fez o resto. A torre era real, a escala era real, e alguém passou 500 anos garantindo que você não soubesse disso. Top 3. O ritual Capacocha. Ela tinha 6 anos. Estava vestida com a lã mais fina que o Império Inca podia produzir. Ela foi alimentada com folhas de coca por meses e caminhou por semanas pela espinha dos Andes até o cume de uma montanha a 22 mil pés acima do nível do mar, onde o ar é rarefeito demais para a maioria dos adultos funcionar e o frio noturno cai para temperaturas mortais. No topo, ela recebeu uma última taça de cerveja xixa. Foi colocada em uma pequena câmara de pedra e selada lá dentro. Ela foi encontrada em 1999. Seu rosto ainda estava perfeito. Seus cílios ainda estavam intactos. Sua expressão, mesmo agora, parece pacífica. A questão não é como ela morreu. A questão é o que as pessoas que a levaram até lá passaram 1 ano fazendo com ela. As 3 crianças recuperadas do Monte Lulailaco, na província de Salta, Argentina, conhecidas pelos pesquisadores como a donzela, o menino e a menina relâmpago, foram descobertas em março de 1999 pelo arqueólogo Johann Reinhardt durante uma expedição da National Geographic. A datação por radiocarbono situa suas mortes em aproximadamente 1500 d.C. Elas são as múmias pré-colombianas mais bem preservadas que existem e não são anomalias. São pontos de dados em um sistema ritual que abrangia o continente chamado Capacocha. Em 2013, uma equipe liderada por Andrew Wilson publicou uma análise na Proceedings of the National Academy of Science que rastreou o registro químico nas hastes de cabelo das crianças ao longo do último ano de suas vidas. O cabelo cresce a uma taxa conhecida. Cada centímetro é uma cápsula do tempo. O que a análise encontrou não foi uma dose única de sedativo administrada no final. Foi um programa crescente de 12 meses. O consumo de coca aumentou drasticamente no último ano. O álcool foi introduzido nas semanas finais. No momento em que as crianças atingiram o cume, sua neuroquímica havia sido sistematicamente alterada ao longo de 365 dias de preparação farmacológica graduada. Isso não é misericórdia, isso é um protocolo. Alguém entendia bem o suficiente para executar precisamente que 1 ano de aumento gradual de coca e álcool produziria um estado psicológico específico em uma criança, complacente, alterada, cerimonialmente presente, mas neurologicamente distante do medo. A donzela não mostrou sinais de trauma físico. A causa da morte foi hipotermia enquanto estava sedada. A menina relâmpago, com apenas 6 anos, foi enterrada com 36 artefatos distintos, incluindo estatuetas em miniatura de ouro e prata. Ela havia sido escolhida por sua perfeição física, sem manchas, sem doenças, sem imperfeição de qualquer tipo. E a preparação que se seguiu à sua seleção foi o que de mais caro o Estado Inca poderia oferecer. O capacocha não era uma prática local.
O cronista colonial espanhol Cristóbal de Molina, escrevendo por volta de 1575, descreve o ritual como exigindo autorização direta do próprio Sapa Inca, transporte das crianças ao longo da rede de estradas reais e coordenação com governadores regionais em todo o império. Mais de 100 locais de sepultamento capa-coxa foram identificados nos Andes, do Peru ao Chile e à Argentina, em altitudes entre 17.000 e 22.000 pés. Cada um exigia sua própria rota de ascensão, cadeia de suprimentos e infraestrutura cerimonial. A interpretação predominante enquadra o capa-coxa como a oferta mais alta possível na cosmologia inca. As crianças não eram vítimas em qualquer sentido que a cultura reconhecesse. Eram presentes elevados ao status divino, escoltados até as divindades da montanha e entendidos como continuando a existir em uma forma sagrada após a morte. O cuidado tomado com seu sepultamento, a qualidade de suas roupas e oferendas e a suavidade do método de sedação são todos consistentes com uma cultura que acreditava estar honrando, não prejudicando, essas crianças. Mas a precisão farmacológica é a parte que resiste ao conforto fácil. A preparação de 12 meses não é bondade aplicada a um ritual inevitável. É engenharia. Alguém no sistema sacerdotal inca havia acumulado conhecimento empírico suficiente de farmacologia pediátrica para projetar um programa de preparação neurológica de 1 ano e transmiti-lo de forma confiável através de um império continental. Esse conhecimento foi então sistematicamente visado para a destruição pelas reformas administrativas do vice-rei Francisco de Toledo na década de 1570, que suprimiram especificamente os registros religiosos andinos para impedir a continuação das tradições rituais indígenas. As crianças congeladas ainda estão lá. O protocolo que as levou ao cume desapareceu em grande parte. O que resta é o cabelo. 2 centímetros de coca, xixa e preparação deliberada, dizendo-nos que quem projetou este ritual entendia algo sobre a mente humana que só agora, com a química moderna, estamos começando a medir. Top 4. O Necromanteion de Efira. Você está jejuando há 3 dias. Você comeu apenas feijão, banha de porco e mariscos. Alimentos que o sacerdote lhe disse que abririam sua mente para os mortos. Você foi mantido em uma sala sem janelas por tempo suficiente para perder a noção de se é dia ou noite. Agora, uma figura de túnica o conduz por um corredor de pedra que cheira a enxofre e água fria, através de 12 portas de bronze trancadas, cada uma selando-se atrás de você. Em algum lugar no escuro à frente, algo está se movendo. Soa como uma voz que você reconhece. Isso não era um pesadelo. Esta era uma instituição em funcionamento, operando no noroeste da Grécia por mais de 4 séculos. E quando o general Romano Emílio Paulo a fechou em 177 a.C., ele não apenas a encerrou, ele a queimou até o alicerce e a enterrou sob escombros. O Necromanteion, o oráculo dos mortos, ficava na antiga Efira, em uma colina acima da confluência dos rios Aqueronte e Cócito, que os antigos gregos haviam identificado como os rios do submundo. A geografia não era coincidência. A cosmologia grega localizava a entrada do Hades no ponto exato onde esses 2 rios se encontravam. O santuário era a exploração arquitetônica dessa crença, projetado para tornar o que o mito prometia, o contato com os mortos, experiencialmente real. O local foi escavado pelo arqueólogo grego Sotírios Dakaris entre 1958 e 1964. O que ele encontrou foi um complexo subterrâneo de vários andares, com corredores de pedra, um salão central identificado como o Salão de Perséfone e um santuário interno acessível apenas através da sequência de 12 portas de bronze. As salas de preparação adjacentes aos corredores continham algo inesperado. Grandes depósitos de sementes de tremoço. As sementes de tremoço contêm alcaloides, incluindo lupinina e esparteína, que em concentrações suficientes produzem desorientação, percepção alterada do tempo e estados alucinatórios. Ao lado das sementes de tremoço estavam cevada queimada,
favas e ossos de porco, uma combinação específica que escritores clássicos posteriores descreveram como a dieta preparatória exigida para quem buscava contato com o submundo. Dacariz também recuperou o que interpretou como um mecanismo de guindaste de bronze do santuário interno, um dispositivo de elevação teatral consistente com a descida ou subida de figuras de túnica na escuridão completa para simular a ascensão de espíritos. E o local fica acima de um sistema de cavernas de calcário natural. A composição geológica do leito rochoso é consistente com a emissão de gases de baixo nível, incluindo sulfeto de hidrogênio, que em concentrações suficientes produz dissociação, distúrbios visuais e percepção alterada do tempo. O mesmo efeito documentado no oráculo de Delfos pelo geólogo Yael de Boer. Heródoto e Pausânias descrevem o Necromanteion como um lugar onde os peticionários recebiam mensagens dos mortos após um período de preparação de dias. Dizem que o general espartano Pausânias o consultou para receber uma mensagem de uma mulher que ele havia assassinado. Estes não eram relatos marginais. O local aparece em múltiplas fontes independentes gregas e romanas como uma instituição em funcionamento com um endereço conhecido e um procedimento conhecido. A interpretação predominante aceita o Necromanteion como um teatro religioso sofisticado. Os sacerdotes combinavam privação sensorial, manipulação dietética, encenação atmosférica e maquinário teatral para produzir experiências que pareciam, para as mentes antigas, preparadas pela mitologia, como um contato sobrenatural genuíno. Funcionava porque a estrutura psicológica grega antiga fazia com que funcionasse. O cérebro preenche o que está preparado para ver. Os romanos o destruíram porque era um oráculo politicamente perigoso, não porque fosse teologicamente ameaçador. Mas há uma diferença entre teatro e engenharia. O teatro exige suspensão voluntária da descrença. O que o design do Necromanteion descreve é outra coisa. Múltiplos mecanismos simultâneos, farmacológicos, geológicos, sensoriais, teatrais, qualquer um dos quais poderia ser descartado como coincidência, mas que em combinação constituem um sistema. As sementes de tremoço fazem algo específico ao cérebro. O gás faz algo específico ao cérebro. 3 dias de jejum e escuridão fazem algo específico ao cérebro. As portas de bronze e a escuridão total fazem algo específico ao cérebro. Alguém projetou todas essas entradas para trabalharem juntas, refinou a combinação ao longo de gerações de prática e produziu um resultado repetível na grande maioria dos sujeitos. Isso não é teatro, é uma tecnologia para fabricar uma experiência neurológica específica. E o general romano que o queimou e o enterrou sob escombros não foi motivado apenas pela política. Você não enterra um teatro, você enterra algo que funciona. Top 5. O Taurobólio. Fique na colina do Vaticano em Roma hoje, e você estará no solo mais sagrado da cristandade. Sob seus pés, sob os alicerces da Basílica de São Pedro, sob os ossos de imperadores e papas, há uma camada de solo que outrora guardava algo inteiramente diferente. Um altar, um poço escavado na encosta da colina e, esculpidas na pedra acima daquele poço em latim, palavras que a igreja primitiva não apenas abandonou, mas removeu fisicamente da rocha com cinzel, renascido para a eternidade. Essas palavras pertenceram a um ritual diferente primeiro. Elas prometiam uma ressurreição diferente e por 4 séculos foram mantidas na colina do Vaticano, até que alguém decidiu que essa promessa só poderia pertencer a uma religião e usou o cinzel na pedra. O taurobólio era o rito de iniciação central do culto de Cibele, a Magna Mater, a Grande Mãe, cujo culto foi formalmente importado para Roma em 204 a.C., por ordem do próprio Senado romano, com base em um oráculo sibilino durante a Segunda Guerra Púnica. Este não era um culto marginal, era uma religião de mistério patrocinada pelo Estado, o primeiro culto estrangeiro oficialmente sancionado na história romana, e operou na colina do Vaticano por mais de 5 séculos. O ritual foi descrito mais completamente pelo escritor cristão Prudêncio, escrevendo por volta de 400 a.C.,
em seu peristefanon. Um iniciado subia em um poço cavado na terra. Acima do poço, um enorme touro era levado para uma plataforma de tábuas de madeira perfuradas. Os sacerdotes erguiam a lâmina. Nos minutos que se seguiam, o sangue do touro, fontes antigas o descrevem como torrencial, caía através das tábuas sobre a pessoa abaixo, que erguia o rosto para a corrente e não desviava o olhar. Quando saíam do poço, encharcados da cabeça aos pés, a multidão que assistia os chamava de renatus in aeternum, renascidos para a eternidade. Essa frase aparece em dedicatórias de altares recuperadas na Colina do Vaticano e no Santuário do Monte Palatino, inscrições hoje alojadas na coleção epigráfica dos museus vaticanos. As datas nessas inscrições vão de 160 d.C. a 390 d.C., o que significa que o taurobólio ainda estava sendo realizado na Colina do Vaticano, menos de 10 anos antes de Teodósio I tornar o cristianismo a única religião legal do Império Romano. A competição teológica não era história antiga, eram eventos atuais. O que aconteceu em seguida é visível na própria pedra. Pelo menos 11 inscrições de altares de taurobólio da Colina do Vaticano mostram evidências de terem sido cinzeladas deliberadamente. Não os altares. Os altares permanecem, mas as dedicatórias. Os nomes de Cibele e Atis, seu consorte, foram removidos fisicamente da rocha, enquanto as estruturas de pedra foram deixadas de pé. Esta é a assinatura específica do apagamento direcionado pelo Estado, não da decadência natural. Você apaga o nome quando precisa que a reivindicação que aquele nome fazia pertença exclusivamente a outro alguém. O culto de Cibele foi oficialmente suprimido pelos éditos de Teodósio após 391 d.C. O Frigianum, o santuário de Cibele na Colina do Vaticano, foi então absorvido pelo desenvolvimento urbano da área. Quando o Papa Júlio II iniciou a construção da nova Basílica de São Pedro, em 1506, as escavações encontraram o que o posterior relatório arqueológico do Vaticano, da publicação de 1951, Esplorazioni sotto la Confessione de San Pietro, descreve como camadas de culto pré-cristão na estratigrafia da encosta. O relatório observa isso cuidadosamente e segue adiante. A visão convencional sustenta que a Basílica de São Pedro foi construída na Colina do Vaticano, porque era o local tradicional do túmulo de Pedro. Essa é uma tradição genuína e bem documentada. A presença de um santuário concorrente na mesma colina é atribuída à densidade geral de locais religiosos na Roma Antiga, onde recintos sagrados muitas vezes se sobrepunham. Mas aqui está a geografia que é mais difícil de explicar. O santuário Frigianum não ficava em algum lugar perto de São Pedro. O transepto norte da basílica cobre o local do Frigianum diretamente. E a linguagem teológica específica do ritual que ele substituiu, sangue que redime, renascimento através da morte, vida eterna concedida ao iniciado, não é meramente paralela à teologia batismal cristã. É estruturalmente idêntica, usando o mesmo vocabulário, prometendo o mesmo resultado, realizado na mesma colina. Alguns historiadores da religião da Antiguidade Tardia, incluindo Ramsay MacMullen, argumentam que os locais sagrados cristãos não foram construídos perto de santuários pagãos por acidente. Foram construídos sobre eles porque o local já era entendido como um lugar onde o divino estava próximo. A reivindicação estava sendo demarcada. Não apenas o imóvel. O sangue foi lavado, a inscrição foi apagada, o edifício subiu e, por 15 séculos, a colina guardou seu segredo sob o peso de tudo o que foi construído por cima. Top 6. O ritual cita do cânhamo em 450 a.C., o historiador grego Heródoto descreveu um ritual tão estranho que o mundo acadêmico passou os 2.400 anos seguintes chamando-o de fantasia. Guerreiros citas, escreveu ele em suas Histórias, erguiam pequenas tendas de feltro sobre pedras aquecidas, jogavam sementes de cânhamo sobre as pedras, rastejavam para dentro das tendas e respiravam o vapor. Eles uivariam, disse ele de prazer, com o banho de vapor. O ritual era sua cerimônia de purificação,
após o sepultamento. Era específico, era detalhado e, por quase 100 gerações de estudiosos clássicos, foi descartado como um dos famosos contos exagerados de Heródoto sobre os povos bárbaros nos confins do mundo conhecido. Então, em meados do século XX, o arqueólogo soviético Sergei Ivanovich Rudenko abriu uma série de túmulos congelados nas montanhas Altai e encontrou exatamente o que Heródoto havia descrito. Os kurgans de Pazyryk, no sul da Sibéria, escavados por Rudenko entre 1947 e 1954 e publicados em tradução inglesa como Frozen Tombs of Siberia em 1970, estão entre os sítios arqueológicos mais extraordinários do mundo. O permafrost preservou não apenas ossos e metal, mas têxteis, alimentos, objetos de madeira e materiais orgânicos que teriam se decomposto inteiramente em condições menos favoráveis. Dentro de múltiplas câmaras funerárias, Rudenko encontrou caldeirões de bronze contendo sementes de cânhamo carbonizadas e pedras aquecidas. Ele encontrou fragmentos têxteis de feltro consistentes com a construção da tenda que Heródoto descrevera. Encontrou as estruturas de estacas das tendas. Em pelo menos 6 escavações separadas de kurgans, o pólen e a fibra de cannabis foram confirmados por análises laboratoriais. As datas coincidem. A cultura Pazyryk é datada de aproximadamente 500 a 300 a.C., por dendrocronologia, datação por anéis de árvores das câmaras funerárias de madeira, situando a evidência física como contemporânea ou ligeiramente anterior ao relato de Heródoto. Ele não estava descrevendo algo que ouviu de segunda mão de um viajante confuso. Estava descrevendo em detalhes técnicos precisos uma prática que estava ocorrendo ativamente em sua própria época. O método específico merece um exame atento. Os citas usavam sementes de cânhamo, não as flores ricas em resina que produzem efeitos mais fortes. Eles as aplicavam em pedras aquecidas para liberar compostos voláteis como vapor. Este é um método de entrega tecnicamente sofisticado, eficiente, controlável e que não requer processamento da planta além da colheita. Reflete o tipo de conhecimento empírico que se acumula ao longo de gerações de prática, não uma descoberta acidental. O arqueobotânico Andrew Sherratt, em sua análise de 1995 sobre o uso de plantas psicoativas na Eurásia pré-histórica, argumentou que esse nível de refinamento aponta para uma tradição ritual séculos mais antiga que os próprios sepultamentos de Pazyryk. Uma tradição que Heródoto, por acaso, observou e registrou em um momento particular de sua longa história. O mainstream agora aceita o ritual cita do cânhamo como confirmado. O consenso acadêmico mudou depois que a evidência física tornou-se impossível de ignorar e os estudiosos atualmente enquadram o banho de vapor como uma prática funerária de purificação. Um método de gerenciar o luto e a transição espiritual usando vapor de cannabis em um ambiente cerimonial controlado. É, em retrospecto, elegante. Uma tecnologia portátil para produzir um estado psicológico específico, implantada no momento de máxima vulnerabilidade emocional, sem exigir infraestrutura permanente e sem deixar vestígios óbvios. Mas o intervalo de 40 anos entre as escavações de Rudenko, em 1954, e a ampla aceitação acadêmica de suas implicações merece reflexão. A evidência física estava na literatura publicada. As sementes de cânhamo estavam nos caldeirões. E, por 4 décadas, a resposta dominante da academia clássica foi tratar o relato de Heródoto como ainda essencialmente não verificado. Os citas não deixaram sistema de escrita. Seu conhecimento ritual era transmitido oralmente e morreu com a cultura. O que Heródoto preservou? A descrição técnica específica de tendas de feltro, pedras aquecidas e sementes de cânhamo. Era o único registro escrito existente, e o instinto aparentemente era desconfiar dele. Alguns pesquisadores sugerem que a resistência não era puramente acadêmica. Um relato confirmado de uma sofisticada tradição ritual farmacológica antiga, uma que funcionava, foi refinada por gerações e transmitida através de uma cultura nômade continental, complica na história do progresso humano
de maneiras desconfortáveis. Heródoto estava certo. Ele estava certo em todos os detalhes específicos. O feltro, as pedras, as sementes, o uivo. Ele viu, escreveu, e por 2.400 anos, as pessoas que vieram depois decidiram que ele provavelmente não tinha visto. Top 7. Os corpos do pântano. Os cortadores de turfa que o encontraram em 8 de maio de 1950, nos arredores de Silkeborg, Dinamarca, pararam o trabalho e chamaram a polícia. Ele parecia, disseram eles, ter morrido recentemente. Seu rosto estava tão perfeitamente preservado, a barba por fazer ainda em sua mandíbula, os olhos fechados ainda macios, que os policiais que atenderam assumiram que estavam olhando para uma vítima de assassinato das últimas semanas. O exame forense que se seguiu estabeleceu que ele estava morto há aproximadamente 2.400 anos. Seu nome, que ninguém conhece, foi substituído pelo local onde foi encontrado. Nós o chamamos de Homem de Tollund. Ele foi enforcado. O laço de couro, trançado, ainda está em seu pescoço, o nó corrediço ainda apertado, e então colocado suavemente na água de lado, olhos fechados como se alguém o tivesse colocado para dormir. Ele não foi uma anomalia. Ele era o padrão. PV Globe catalogou mais de 160 corpos do pântano dinamarqueses na época em que seu estudo marcante, The Bog People, foi publicado em 1969. Pesquisas subsequentes estendendo-se pelos pântanos de turfa da Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Alemanha e Holanda documentaram mais de 500 casos no total. O que esses 500 casos revelam, quando analisados em conjunto, não é violência aleatória. É uma fórmula. O homem de Tollund foi enforcado. O homem de Graubala, datado de 310 a 55 a.C., de um pântano na Dinamarca Central, teve a garganta cortada tão profundamente que a ferida se estendeu quase até a coluna cervical. Sem feridas defensivas, sem sinais de luta. O homem de Lindow, descoberto em 1984 em Lindow Moss, em Cheshire, Inglaterra, é o exemplo mais impressionante. Ele foi atingido 2 vezes no crânio com um objeto contundente, garroteado com um cordão de tendão que fraturou uma vértebra cervical e teve a garganta cortada. 3 métodos separados de morte aplicados a uma pessoa em sequência, deliberadamente. Os analistas forenses Ian Stead, J.B. Borka e Don Brothwell, em seu estudo de 1986, Lindow Man, The Body in the Bog, descreveram o padrão da morte tripla como ritualístico, não caótico. A diferença entre uma morte encenada com propósito cerimonial e uma morte feita com fúria. A análise isotópica dos níveis de nitrogênio em ossos e dentes de múltiplos espécimes mostra consistentemente marcadores elevados para dietas de alta proteína e alto status. Estes não eram escravos, não eram criminosos arrastados do degrau mais baixo da sociedade. Eles estavam comendo como a nobreza nos anos anteriores às suas mortes. Miranda Aldhouse Green, da Universidade de Cardiff, em seu estudo de 2001, Dying for the Gods, documenta a combinação alto status, seleção deliberada, morte elaborada por múltiplos métodos e colocação cuidadosa posterior. Às vezes em um leito de galhos de bétula, às vezes de bruços na água, sempre com uma orientação específica. O conteúdo do estômago do homem de Lindow acrescentou mais um detalhe. Sua última refeição incluiu pão ázimo queimado feito de várias espécies de grãos, e o pão continha pólen de visco. Plínio, o Velho, escrevendo no século I a.C., descreve especificamente o visco como sagrado no ritual druídico, cortado com uma foice de ouro, nunca permitido tocar o chão. Visco na última refeição de um homem morto 3 vezes em sequência, sem feridas defensivas, encontrado nos pântanos do norte da Inglaterra. Algo estava sendo comunicado. O problema é que a cultura que o comunicava não deixou linguagem escrita. Estudiosos conectam o padrão da morte tripla a textos irlandeses medievais posteriores, incluindo o Togail Bruidne da Derga, que descreve a morte ritual de um rei sagrado por 3 métodos simultâneos como um requisito para a completude da oferenda.
Esses textos foram escritos cerca de 1000 anos depois que os corpos do pântano foram depositados. O fato de descreverem o mesmo procedimento técnico é ou uma coincidência notável ou evidência de uma tradição ritual transmitida através da cultura oral por um milênio antes que alguém a escrevesse. O que ninguém registrou em qualquer texto sobrevivente de qualquer fonte antiga do norte da Europa é a cerimônia em si. Júlio César e Tácito descrevem o sacrifício celta e germânico em termos gerais. Nenhum especifica a fórmula da morte tripla, e nenhum menciona os pântanos como locais sagrados. O conhecimento de por que essas pessoas específicas foram mortas dessa maneira específica nesse lugar específico morreu com os sacerdotes que o realizaram, substituído eventualmente por um cristianismo que não tinha razão para preservar o que passou séculos suprimindo. O pântano guardou os corpos. Todo o resto é silêncio. Top 8. O Tofete cartaginês. Quando Roma destruiu Cartago em 146 a.C., o general Cipião Emiliano assistiu a cidade queimar por 17 dias. Fontes antigas nos dizem que ele chorou, não por arrependimento, mas pelo reconhecimento de que todas as grandes cidades eventualmente caem, incluindo a sua. Os romanos foram minuciosos em sua destruição. Bibliotecas queimadas, o porto foi demolido, os campos foram supostamente salgados. Mas em um recinto amuralhado atrás do bairro dos Templos de Cartago, em uma vizinhança agora chamada Salambô, na moderna Tunis, o solo guardava algo que os romanos não tocaram. Algo que eles podem não ter compreendido totalmente. 20.000 urnas enterradas em covas rasas, contendo os restos cremados de crianças, acumulados ao longo de 6 séculos ininterruptos. Elas esperaram 2000 anos para que alguém as desenterrasse e olhasse. O Tofete em Salambô foi escavado pela primeira vez em 1921. O estudo arqueológico sistemático que estabeleceu sua verdadeira natureza foi conduzido por Lawrence Steiger, de Harvard, nas décadas de 1970 e 80, com suas descobertas publicadas no Bulletin of the American Schools of Oriental Research em 1980 e expandidas em artigos subsequentes. O que Steiger encontrou nas seções escavadas do santuário, que representam apenas uma fração do local total, foram mais de 20.000 urnas funerárias datadas continuamente de aproximadamente 800 a 146 a.C., 6 séculos de uso ininterrupto. As urnas continham restos cremados pertencentes, em sua grande maioria, a crianças com menos de 3 anos de idade, com uma proporção significativa mostrando desenvolvimento ósseo gestacional ou neonatal, ou seja, bebês e nascituros. A interpretação revisionista que dominou a academia das décadas de 1970 a 2000 sustentava que o Tofete era simplesmente um cemitério para crianças que haviam morrido naturalmente. Um cemitério de mortalidade infantil em uma cultura com altas taxas de mortalidade na infância. Essa interpretação não era desprovida de lógica. A mortalidade infantil era genuinamente catastrófica no mundo antigo, e um local de sepultamento dedicado a crianças que morriam jovens não é por si só surpreendente. Então, em 2011, uma equipe liderada por Josephine Quinn publicou uma análise isotópica de espécimes do Tofete na PLOS ONE. A composição química do esmalte dentário registra onde uma pessoa cresceu, a assinatura mineral da água de sua infância. Os resultados de Quinn et al. Mostraram que as vítimas eram predominantemente nascidas localmente, filhos de famílias cartaginesas, não escravos, não forasteiros, não os filhos dos pobres e impotentes. Os filhos dos próprios cidadãos de Cartago, provenientes de todo o espectro social ao longo de 6 séculos. As estelas recuperadas do Tofete carregam inscrições dedicatórias. Elas dizem, traduzidas do púnico, variantes de um presente para Baal Hamon, ou como um voto a Tanit, a deusa mãe cartaginesa. A linguagem é sacrificial, não é a linguagem do luto. Diodoro Sículo Plutarco e o antigo escritor cristão Tertuliano descreveram a prática chamada Molk, em termos que agora são arqueologicamente confirmados em suas reivindicações essenciais. Crianças eram oferecidas à divindade como o ato propiciatório
mais elevado possível em momentos de crise cívica por famílias que entendiam o ato como devocional. A visão predominante agora aceita amplamente que o sacrifício de crianças ocorria no Tofete, que era praticado em nível estatal ao longo de 6 séculos e que a teoria revisionista do cemitério foi efetivamente derrubada pela evidência isotópica. A escala e a duração refletem uma tradição teológica genuína. Baal Haman exigia a maior oferta possível, e a maior oferta possível era a coisa mais preciosa que uma família possuía. Mas Josephine Quinn, em seu livro de 2018, In Search of the Phoenicians, faz uma pergunta diferente. Por que 5 séculos de estudos modernos trabalharam tanto para encontrar uma explicação alternativa para 20 mil urnas? Por que a interpretação revisionista persistiu por 3 décadas diante de evidências contrárias crescentes? Ela argumenta que a resposta é a proximidade cultural. Aceitamos o sacrifício asteca porque os astecas parecem seguramente distantes. Pré-colombianos, não ocidentais, fora da linhagem civilizacional que reivindicamos. Cartago é semítica, mediterrânea e mercantil. Fundou colônias em todo o Mediterrâneo Ocidental. Competiu com Roma e Grécia. É, em um sentido real, um vizinho da civilização da qual pensamos ter vindo. E isso, sugere Quinn, é precisamente porque a negação durou tanto tempo. Algumas verdades são mais fáceis de enterrar do que outras. Não no chão, mas no consenso acadêmico que decide o que o chão tem permissão para dizer. Top 9. A cerimônia do fogo novo. Uma vez a cada 52 anos, todos os fogos do Império Azteca se apagavam. Não metaforicamente, literalmente. Cada lareira, cada tocha, cada braseiro de templo em uma civilização de milhões era extinto ao pôr do sol. Em cada cidade, as pessoas subiam em seus telhados e observavam o céu. Mulheres grávidas eram mascaradas com folhas de maguey e trancadas em casa porque, se o novo fogo falhasse, elas se transformariam em monstros e devorariam seus maridos. As crianças eram mantidas acordadas por meio de beliscões porque, se adormecessem nesta noite específica, se transformariam em camundongos. Bens domésticos eram destruídos, cerâmicas velhas eram quebradas, e no topo de uma colina ao sul da capital, um sacerdote abria o peito de um homem vivo. Um guerreiro escolhido por sua perfeição física, e tentava extrair fogo da incisão com um fuso de madeira. Se pegasse, o mundo continuaria. Se não, o céu cairia, e demônios estelares, chamados Tzitzi-Mimi, desceriam para devorar todos os seres vivos da Terra. Isso não era metáfora, era política oficial. A cerimônia chama-se Toxiumoupilia, a amarração dos anos, e surgiu da estrutura do sistema de calendário asteca. O mundo asteca funcionava em 2 ciclos simultâneos. Um calendário solar de 365 dias, chamado Xiuhpohualli, e um calendário ritual de 260 dias, chamado Tonalpohualli. A cada 18.980 dias, a cada 52 anos, esses 2 ciclos se completavam simultaneamente, retornando ao seu ponto de partida compartilhado, a roda do calendário. Naquele momento, o sistema cosmológico asteca entrava em uma zona de instabilidade máxima. O mundo atual, o quinto sol, havia sido criado e destruído 4 vezes anteriores. Não havia garantia de que sobreviveria à conclusão de outro ciclo. O estudo de correlação de calendário de Alfonso Caso, em 1927, identificou a última cerimônia do Fogo Novo antes da conquista como tendo ocorrido em novembro de 1507. O Códice Borbonicus, um dos poucos manuscritos astecas pré-colombianos sobreviventes, ilustra a sequência de Toxiumoupilia em várias páginas. A extinção dos fogos, a procissão de sacerdotes para a Colina da Estrela, em Huixatlán, moderno Cerro de la Estrela, ao sul de Tenochtitlan, e a observação astronômica da meia-noite das Pleiades, chamadas de Tianquistli, cruzando o meridiano. Se o aglomerado estelar cruzasse no momento certo, o calendário havia se mantido. O fogo poderia ser extraído. O Códice Florentino de Bernardino de Sahagún descreve o restante em detalhes que parecem um cronograma de produção. A vítima sacrificial, vestida como a divindade do fogo Xiuhtecutli,
era morta no topo da colina, e o fogo era extraído na cavidade aberta do peito. Quando pegava, corredores o levavam primeiro para o templo maior em Tenochtitlan, depois por revezamento de tochas por todo o império. O revezamento tinha que chegar a cada cidade, a cada vila, a cada lareira doméstica até o amanhecer. Cobria centenas de quilômetros em uma única noite. Estudos arqueológicos da UNAM, no Cerro de la Estrela, liderados pela equipe de Eduardo Matos Moctezuma na década de 1990, confirmaram oferendas queimadas e modificações arquitetônicas no local consistentes com o uso ritual periódico em larga escala. A interpretação predominante enquadra a toxilmoupilia como a expressão definidora da ansiedade cosmológica asteca, uma civilização genuinamente organizada em torno da premissa de que o mundo era frágil e que a ação humana, especificamente o sacrifício e a precisão cerimonial, era o que o mantinha intacto. O ciclo de 52 anos era tanto teológico quanto político. Concentrava na autoridade imperial no momento de vulnerabilidade cósmica, com o Tlatoani como o mediador indispensável entre o povo e a aniquilação potencial. Mas a dimensão astronômica é a parte que inquieta até a leitura mais direta. A cerimônia exigia um resultado observacional específico. As Pleiades tinham que cruzar o meridiano aproximadamente à meia-noite na noite correta, confirmando que o calendário solar não havia se desviado da realidade astronômica. Os Tonalpouque, a casta sacerdotal especializada responsável pelo calendário, estavam, portanto, sob uma obrigação pública e verificável a cada 52 anos. Seu calendário tinha que coincidir com as estrelas. Qualquer desvio seria visível para todos em todos os telhados do império, simultaneamente. Quando os missionários franciscanos chegaram, após a conquista, identificaram a destruição dos registros observacionais acumulados pelos Tonalpouque como a ferramenta individual mais eficiente para quebrar a confiança cosmológica asteca. O estudo de 1933 de Robert Ricard, A Conquista Espiritual do México, documenta isso como política colonial oficial em 1525. Os registros do calendário foram destruídos não porque fossem falsos. Foram destruídos porque eram estruturais. Sem eles, o ciclo de 52 anos não poderia mais ser verificado. Sem verificação, os sacerdotes não podiam mais provar que o céu não estava caindo. E sem essa prova, o mundo que a cerimônia mantivera unido por séculos começou silenciosamente a acabar. 10 rituais, 10 culturas. De uma taça drogada na Grécia a uma criança congelada em um pico andino. De um fosso encharcado de sangue na colina do Vaticano a uma vigília de 20 dias em uma pele apodrecida nas ruas de Tenochtitlan. E, percorrendo todos eles, um único fio que nenhum livro didático nomeia diretamente. Cada ritual nesta lista foi documentado por testemunhas oculares, pela arqueologia, pela química forense, pelos próprios corpos. E em todos os casos, algo se moveu para apagá-lo. Os romanos queimaram o Necromanteion até o chão. Os espanhóis derreteram os códices. Os agentes de Teodósio usaram cinzéis nas inscrições da colina do Vaticano. Estudiosos europeus descartaram os corpos do pântano como violência aleatória e Heródoto como um contador de histórias por 24 séculos. 500 anos de consenso acadêmico olharam para 20.000 urnas cartaginesas e encontraram razões para não ver o que havia nelas. A explicação predominante para cada um desses rituais não está errada. Psicologia religiosa convergente, teatro político, simbolismo agrícola, cerimônia farmacológica. Estas são estruturas reais e explicam coisas reais. O Estado asteca funcionava com base em uma crença cosmológica genuína. O sacerdócio grego realizava um trabalho psicológico genuíno. O ritual inca expressava um cuidado teológico genuíno. Mas o relato convencional é incompleto quando para na mecânica e se recusa a seguir a mecânica até seu destino. O que esses 10 rituais compartilham é uma certeza que perdemos em grande parte. A certeza de que a fronteira entre os vivos e os mortos, entre o humano e o divino, não era uma parede fixa. Era uma membrana, e podia ser atravessada com o conhecimento certo,
A química certa, o ato certo de transgressão extrema, aplicado no momento certo, se você fosse preciso o suficiente e estivesse disposto o suficiente a ir até o fim. Essa certeza era perigosa para todos os impérios que vieram depois. Você não suprime um ritual porque ele falha. Você o suprime porque ele funciona, ou porque as pessoas acreditam que funciona, o que para fins de autoridade política equivale exatamente à mesma coisa. As pessoas que projetaram essas cerimônias não eram primitivos tateando em direção à civilização. Eram engenheiros do limiar. Eles entendiam coisas sobre a mente humana, sobre farmacologia, sobre a psicologia da morte e da transformação que estamos apenas agora, com a química moderna e a ciência cognitiva, começando a medir. E o fato de que seus métodos foram enterrados, às vezes sob escombros, às vezes sob a lei, às vezes sob 5 séculos de consenso acadêmico desconfortável, não é evidência de fracasso. Se essas histórias de limiares antigos e o apagamento sistemático do nosso passado mudaram a maneira como você olha para o mundo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a escavar a história que eles tentaram enterrar sob os escombros do tempo. Ajude-nos a plantar as sementes para um futuro mais consciente. Nosso próximo tesouro de segredos será aberto em breve. Mantenha a curiosidade e continue perguntando por quê. Hanina.